Durante a visita a uma mansão milionária, uma corretora arrogante tenta seduzir o comprador para garantir a venda. Mas algo inesperado acontece quando ele percebe uma jovem faxineira trabalhando em silêncio e não consegue tirar os olhos dela. O salto da corretora bateu 3 vezes no mármore antes de ela abrir a porta. 3 batidas secas, calculadas, que ecoaram pelo hall de entrada da mansão como se fossem um anúncio. Estou chegando. Prestem atenção. Viviane Souto entrou primeiro. Sempre entrava primeiro. Atrás dela, Rafael Drummond cruzou o portal com as mãos no bolso e os olhos já varrendo o ambiente. Não com a ansiedade de quem quer se impressionar, mas com a paciência de quem já viu mansões demais para fingir espanto. Ele observava como quem procura algo que ainda não sabe nomear. 2 assessores o acompanhavam a alguns passos de distância, tablets nas mãos, discretos como móveis caros. Bem-vindo à residência Alvorada, disse Viviane, abrindo os braços como se estivesse presenteando Rafael com o próprio horizonte. 420 metros quadrados de área construída. Pé direito de 4,80 metros, acabamentos importados da Itália. O imóvel mais exclusivo disponível no mercado hoje. Rafael não respondeu. Continuou olhando para o teto. Viviane sorriu. Ela conhecia esse tipo. O silêncio deles não era desinteresse, era poder. E ela sabia trabalhar com poder. Tinha passado a manhã inteira se preparando para aquela visita. O tailleur, o batom, o perfume escolhido com precisão cirúrgica. Rafael Drummond era solteiro, bilionário e notoriamente difícil de convencer. 3 características que, para Viviane, formavam a combinação perfeita de desafio e oportunidade. Ela não estava ali apenas para vender uma mansão. Estava ali para garantir que, ao fim daquele dia, o nome dela fosse o único que ele lembrasse. O hall de entrada dava para uma escadaria dupla que subia em curva até o 2º andar. À esquerda, a sala de estar se abria em uma sequência de ambientes integrados, com janelas do chão ao teto voltadas para o jardim. À direita, a sala de jantar formal comportava uma mesa para 20 pessoas. Era o tipo de lugar que fazia as pessoas andarem mais devagar, como se o próprio ar pedisse respeito. Viviane conduziu Rafael pelo corredor principal, apontando detalhes, construindo contexto, modulando a voz entre o profissional e o íntimo. Uma técnica que ela havia refinado em anos de negociações com homens que tinham muito dinheiro e pouca paciência. A cozinha foi projetada por um arquiteto premiado internacionalmente, ela disse, empurrando a porta de madeira escura. Bancadas em mármore calacata, ilha central com... Ela parou. No centro da cozinha, de joelhos no chão, havia uma jovem esfregando o rodapé com uma esponja verde. O balde azul ao lado, as luvas amarelas nas mãos. O uniforme simples, passado com cuidado. A jovem não havia escutado a porta abrir. Continuava trabalhando com a cabeça levemente inclinada, os movimentos lentos e metódicos, como alguém que não está pensando no esforço, está pensando em outra coisa completamente. Viviane abriu a boca. O que você está fazendo aqui? A jovem ergueu o rosto. Olhos escuros, expressão calma. Não havia susto. Havia apenas a consciência de quem sabe que não fez nada errado. Bom dia, ela disse, com uma voz baixa e clara. Sou da Brilho Certo. Fui contratada para a limpeza antes da visita. Ainda falta terminar essa área. A visita, disse Viviane, enunciando cada sílaba como se estivesse explicando algo para uma criança. Já começou. Há exatamente 18 minutos. Me desculpe. Vou terminar rápido e sair do caminho. Você já deveria ter saído do caminho. O tom não era de repreensão. Era de algo pior. Indiferença absoluta combinada com irritação contida. O tipo de voz que não grita porque considera que gritar seria desperdício de energia com alguém que não vale nem isso. Um dos assessores de Rafael trocou um olhar rápido com o outro. Rafael não havia entrado na cozinha ainda. Ficara parado na soleira da porta, e foi nesse momento que ele viu. Não a cozinha. Não o mármore calacata. Não a ilha central premiada. Ele viu a jovem no chão erguer o rosto na direção de Viviane, absorver o tom daquela voz e não fazer nada. Não recuar. Não se encolher. Não responder com raiva. Simplesmente olhar de volta.
com uma calma que parecia custar muito mais do que qualquer explosão custaria. Havia algo naquele olhar. Rafael não conseguiu nomear na hora, mas não desviou os olhos. Viviane virou-se e o encontrou parado na soleira, olhando para a faxineira. Rafael, ela disse, com um sorriso rápido demais, venha ver a ilha. O granito é... Como é seu nome? Ele perguntou. Não para Viviane. O silêncio que se instalou na cozinha durou menos de 3 segundos. Mas foi o tipo de silêncio que todo mundo presente sentiu no peito. A jovem piscou. Lara, ela respondeu. Lara, ele repetiu, como se estivesse anotando. Você está aqui faz quanto tempo? Desde as 6 da manhã. Rafael olhou para o chão imaculado ao redor dela, para a linha perfeita entre o mármore limpo e a área que ela ainda não havia alcançado, para o balde organizado, os produtos alinhados, a esponja que ela havia pausado com precisão milimétrica na borda, como quem respeita o próprio trabalho mesmo quando ninguém está olhando. O lugar está impecável, ele disse. Não era um elogio vazio. Era uma observação. O tipo que vem de quem realmente olhou. Lara não respondeu com sorrisos exagerados nem com palavras a mais. Apenas acenou levemente com a cabeça como quem recebe um fato com dignidade. Viviane sentiu o chão oscilar levemente sob seus saltos. Ela conhecia aquela sensação. Era o controle escorregando. Pela primeira vez em anos, alguém naquela sala não estava olhando para ela. Bom, ela disse, com uma leveza fabricada. Que bom que o serviço está sendo feito. Virou-se para Lara e baixou a voz, mas não o suficiente para que os outros não escutassem. Termine logo e use a saída dos fundos. Os clientes não precisam cruzar com a equipe de limpeza durante a visita. Um dos assessores olhou para o teto. Lara não respondeu. Voltou os olhos para o rodapé e retomou o movimento da esponja. E foi isso que fez Rafael continuar olhando para ela. Não a corretora. Não a mansão. Não o mármore importado. A jovem no chão, que havia acabado de ser tratada como um obstáculo em frente a testemunhas e havia escolhido deliberadamente não deixar que isso a diminuísse. A visita continuou pelos andares superiores. Viviane recuperou o ritmo. Mostrou os 6 quartos, as 3 suítes master, a varanda com vista para a cidade, a piscina aquecida com borda infinita. Falou com fluência, com dados, com sorrisos calibrados. Era boa no que fazia. Não havia dúvida sobre isso. Mas alguma coisa havia mudado no andar. Rafael respondia às perguntas dela com monossílabos. Caminhava um passo atrás, como se estivesse processando algo que não tinha a ver com o imóvel. 2 vezes, um dos assessores tentou iniciar uma conversa sobre a documentação e ele respondeu sem tirar os olhos da janela. Na segunda suíte, enquanto Viviane descrevia o sistema de automação residencial, Rafael virou-se para Douglas, seu advogado e sócio, que havia chegado durante a visita ao primeiro andar. Você sabe quem é a empresa de limpeza contratada? Douglas ergueu uma sobrancelha discreta. Verifico agora. Viviane escutou a troca. Não mostrou nada no rosto, mas a mandíbula endureceu por uma fração de segundo. Na varanda do 3º andar, com a cidade espalhada lá embaixo como um mapa de tudo que Rafael havia construído, Viviane se aproximou e encostou os 2 braços no gradil, perto demais para ser casual. E então, ela disse com a voz levemente mais grave. O que está achando? Interessante, ele respondeu. A mansão ou... Ela deixou a pergunta incompleta com um sorriso. A mansão, ele disse, sem malícia e sem crueldade. Apenas como um fato. Viviane endireitou o corpo. Lá embaixo, no jardim lateral, Lara havia saído pelos fundos carregando o balde. Ela parou um momento ao lado de uma das jardineiras, olhou para as flores brancas que cresciam ali sem pedir licença e fez algo que Rafael, do alto da varanda, foi o único a ver. Ela sorriu. Não para ninguém. Não para câmera nenhuma. Um sorriso pequeno, particular, do tipo que escapa quando a pessoa pensa que está completamente sozinha. Rafael apoiou os cotovelos no gradil. Douglas, ao seu lado, seguiu o olhar dele lá embaixo e não disse nada. De volta ao hall de entrada, Viviane preparava o encerramento da visita. Pasta na mão, postura impecável, já ensaiando as palavras que fechavam negócios. Posso te enviar a proposta ainda hoje, ela disse.
Com as condições que discutimos, acredito que conseguimos. Eu quero conversar com ela. Viviane parou. Com quem? Com a faxineira. Lara. O silêncio que veio depois foi diferente do anterior. Mais pesado. Mais longo. Rafael, disse Viviane com uma risada suave e controlada. Ela é a equipe de limpeza. Não tem nenhuma informação relevante sobre o imóvel. Eu sei. Então, o que exatamente você quer conversar? Ele não respondeu à pergunta. Virou-se para Douglas. Ela ainda está no terreno? Verifico. Viviane olhou para Rafael. Depois para a direção em que Lara havia desaparecido. Depois para Rafael de novo. E pela primeira vez naquele dia, o sorriso dela não apareceu. Ela buscou as palavras certas. As palavras que desviariam aquilo, que recolocariam o foco onde devia estar, que a manteriam no centro da situação. Eram palavras que ela sempre encontrava. Sempre. Desta vez, elas não vieram. Então ela fez o que fazia quando o controle escapava. Atacou onde parecia mais seguro. Viviane não foi até o corredor de serviço. Foi até o centro do hall de entrada. Parou no meio do espaço. Mármore ao redor, escadaria ao fundo. Os dois assistentes de Rafael à direita, Henrique à esquerda, Rafael a 3 passos atrás, e virou o rosto na direção de Lara, que ainda organizava o carrinho perto da porta lateral. Com licença, disse Viviane. A voz não era baixa. Era a voz de quem quer ser ouvida. Lara parou. Você, disse Viviane, apontando com 2 dedos na direção dela, o gesto breve e preciso de quem está acostumada a dar ordens e nunca teve motivo para duvidar que seriam cumpridas. Já terminou aqui, correto? Estou terminando, disse Lara. Não. Viviane inclinou levemente a cabeça, com o sorriso de quem está sendo razoável na própria avaliação. Você terminou. O serviço de limpeza encerra quando o cliente chega. Isso é protocolo básico da empresa de vocês, não é? Lara não respondeu. Então pegue o material, continuou Viviane, com a voz ainda no mesmo tom alto e calmo, o tom que não grita porque não precisa. E use a saída dos fundos. O portão lateral fica à esquerda quando você sair pelo corredor de serviço. Ela fez uma pausa estratégica, olhou para Rafael com um sorriso rápido. Depois voltou para Lara. Visitantes de imóvel não precisam cruzar com equipe de limpeza. Tenho certeza que você entende. Havia pelo menos 5 pessoas ouvindo. Henrique olhou para o chão. Um dos assistentes de Rafael virou o rosto para a janela. O outro ficou completamente imóvel, como quem não sabe para onde olhar e escolhe não escolher. Lara ficou parada com a mão na alça do carrinho. Não havia para onde ir naquele silêncio que não fosse obedecer ou confrontar. E confrontar custaria o emprego. E ela sabia disso. E Viviane sabia que ela sabia. E era exatamente por isso que havia feito aquilo no centro do hall, em vez de no corredor. A humilhação pública não precisa de palavras feias. Precisa de plateia. Lara soltou a alça do carrinho devagar. Curvou o corpo para pegar o balde. Endireitou. E naquele momento, ajoelhada 1 segundo, de pé no seguinte, com o balde na mão e os olhos levantados, ela olhou diretamente para Viviane com aquela calma que custava tudo e não cedia nada. Não disse uma palavra. Não precisou. Era o tipo de olhar que fica na memória de quem assiste. O tipo que diz, sem abrir a boca, eu sei exatamente o que você está fazendo. E você sabe que eu sei. Viviane manteve o sorriso, mas desviou o olhar primeiro. Viviane sorriu com desprezo e gesticulou para a faxineira sair dali. Mas naquele momento, o milionário disse algo que fez o sorriso dela desaparecer completamente. Na verdade, disse Rafael parado na entrada do corredor, com a voz tranquila e os olhos fixos em Lara. Eu gostaria que ela ficasse. A frase de Rafael ainda estava no ar quando Viviane deu um passo para o lado. Não recuou. Viviane Souto não recuava, mas deslocou o corpo com uma leveza calculada, como quem finge que o movimento foi natural, que ela já ia sair dali de qualquer forma, que nada daquilo havia a atingido. Claro, ela disse, com um sorriso de volta no lugar. Sem problema nenhum. Lara olhou para Rafael, depois para Viviane, depois para o carrinho na sua frente. Eu realmente preciso ir, disse ela. Tenho outro serviço no período da tarde. Só alguns minutos, disse Rafael.
Não era um pedido exatamente, mas também não havia pressão na voz. Era o tom de alguém que está acostumado a ser atendido sem precisar elevar o volume. Lara soltou a alça do carrinho. Os dois funcionários da imobiliária, que haviam assistido à cena anterior sem piscar, agora trocavam olhares às escondidas. Douglas, parado um passo atrás de Rafael, cruzou os braços e observou tudo com a atenção discreta de quem anota sem abrir o caderno. Viviane reposicionou a pasta sob o braço e caminhou de volta ao hall principal com passadas firmes. Mas antes de dobrar o corredor, virou o rosto apenas o suficiente para registrar o que estava acontecendo. Rafael havia se virado completamente para Lara. "Quanto tempo você trabalha com limpeza de imóveis?" ele perguntou. 3 anos, respondeu Lara. "Comecei logo depois do ensino médio." "Você conhece bem esse tipo de propriedade?" Não era pergunta. "Conheço", ela disse. "Já limpei muita coisa que as visitas não veem. Atrás dos armários embutidos, embaixo das banheiras de hidromassagem, dentro dos dutos de ventilação. É onde você descobre se uma construção foi feita com cuidado ou só com aparência." Rafael ficou quieto por um momento. "E essa aqui?" Lara olhou para as paredes ao redor, para o rodapé que havia limpado de joelhos naquela manhã, para a junta entre o mármore e o gesso que nenhuma câmera fotográfica de catálogo jamais havia capturado. "Essa aqui foi feita com cuidado", ela disse. "Você consegue ver nas esquinas. Pedreiro ruim economiza nas esquinas porque ninguém olha. Aqui não. Cada canto foi tratado igual ao centro." Douglas descruzou os braços. Rafael inclinou levemente a cabeça. "Você aprende isso no serviço?" "Aprendo no serviço e leio sobre o resto." "Lê sobre construção civil?" "Leio sobre o que preciso entender." Ela pausou. "Faço direito à noite. Às vezes os casos que a gente estuda envolvem perícia em imóveis, vícios construtivos, disputas de propriedade. Então faz sentido entender o que estou vendo quando estou aqui dentro." O silêncio que veio depois não foi constrangedor. Foi o tipo de silêncio que aparece quando uma informação precisa de espaço para ser absorvida. Um dos funcionários da imobiliária, um rapaz de uns 25 anos que havia passado a manhã inteira tentando parecer invisível, deixou escapar uma expressão que não era bem surpresa. Era reconhecimento tardio. O tipo que aparece quando alguém percebe que havia subestimado uma pessoa sem nem ter consciência de que estava fazendo isso. "Direito", repetiu Rafael. "Terceiro ano." "Período noturno. Das 19 às 22h30. Às vezes até mais tarde quando tem prova. E antes disso você trabalha aqui." "Antes disso trabalho aqui", ela confirmou. "E em outros lugares. Depende da semana." Rafael não respondeu imediatamente. Olhou para ela com uma atenção que não era de análise nem de julgamento. Era a atenção de quem está tentando encaixar uma imagem que não cabe no quadro que havia preparado. No hall principal, Viviane havia parado perto da escadaria dupla com o celular na mão, fingindo responder mensagens. Não estava respondendo mensagem nenhuma. Ela ouvia a conversa pelo corredor com a clareza suficiente para entender o que estava acontecendo. E cada resposta de Lara era uma agulha pequena e precisa que furava algo que Viviane havia construído com anos de cuidado. Não era possível. Uma faxineira, com um uniforme passado a ferro e luvas amarelas. Estudante de direito, que sabia avaliar acabamento construtivo. Que respondia perguntas sem gaguejar, sem bajular, sem tentar impressionar. Sem tentar impressionar. Viviane abaixou o celular. Era isso. Era exatamente isso que estava destruindo cada cálculo que ela havia feito naquela manhã. Lara não estava tentando conquistar Rafael. Não estava performando humildade. Não estava construindo uma narrativa simpática. Não estava usando nenhuma das ferramentas que Viviane conhecia e sabia neutralizar. Ela estava simplesmente respondendo perguntas com a verdade. Como alguém que não tem nada a esconder porque nunca precisou esconder nada. E Rafael Drummond, que havia atravessado 10 anos de negócios cercado de pessoas que performavam o tempo todo, estava olhando para aquela jovem como se estivesse vendo água depois de um longo período no deserto. Viviane guardou o celular e começou a pensar. De volta ao corredor, Rafael havia feito uma última pergunta. "Seus pais sabem que você estuda?" A pergunta era simples, mas havia algo na forma como ele a fez, direto, sem rodeio,
como quem realmente quer saber, que fez Lara hesitar meio segundo antes de responder. Sabem, ela disse. Meu pai queria ter estudado. Nunca teve a chance. Então ele fica mais feliz com a minha faculdade do que eu mesma às vezes. E sua mãe? Minha mãe reza para eu passar em cada prova. Um leve sorriso atravessou o rosto dela antes de desaparecer. Ela não entende muito do que é o curso, mas entende que é importante. E isso já é suficiente. Rafael ficou quieto. Douglas, ao fundo, olhou para o chão. Havia uma textura naquelas palavras que não era construída. Era o tipo de coisa que só saía assim, sem adorno, sem exagero, quando vinha de um lugar verdadeiro. Obrigada pelo tempo, disse Lara, retomando a alça do carrinho. Boa sorte com o imóvel. Ela caminhou pelo corredor de serviço sem olhar para trás. Rafael ficou parado onde estava por alguns segundos, os olhos no espaço que ela havia deixado vazio. Viviane reapareceu na entrada do corredor, com o sorriso profissional completamente restaurado. Então, ela disse, que tal subirmos para a área da piscina? A vista do terraço é o ponto alto da propriedade. Tenho certeza que vai... Você sabe o nome da empresa onde ela trabalha? A pergunta caiu no meio da frase de Viviane como um objeto pesado jogado sobre uma mesa de vidro. Da faxineira? Da Lara. Viviane respirou pelo nariz. Brilho certo, disse o funcionário mais jovem, consultando o tablet antes mesmo de ser perguntado. Está no contrato de prestação de serviço do imóvel. Empresa de limpeza especializada em imóveis de alto padrão. Sede no bairro da Consolação. Rafael olhou para o rapaz. Como é seu nome? Henrique. Obrigado, Henrique. O rapaz ficou ligeiramente vermelho e assentiu. Viviane olhou para Henrique com um sorriso que não chegava perto dos olhos. Rafael, ela disse com a voz 2 tons mais baixa no registro que ela usava quando queria criar intimidade. Posso ser honesta com você? Por favor. Esse tipo de situação acontece às vezes. Um cliente com o perfil do senhor chama a atenção. As pessoas percebem, e algumas aproveitam. Ela fez uma pausa estratégica. Não estou dizendo que foi o caso aqui. Estou dizendo que vale manter o foco no que trouxe o senhor até essa visita. Rafael olhou para ela. Não havia raiva no olhar. Não havia confronto. Havia apenas aquela atenção quieta que ele havia usado na cozinha, agora direcionada para Viviane com a mesma precisão. O que me trouxe até essa visita, ele disse, foi comprar um imóvel. E continuo interessado no imóvel. Pausa. Mas o que acontece fora do imóvel também me interessa, quando vale a pena. Viviane abriu a boca. Fechou. Douglas virou o rosto para o lado e olhou para a janela. A visita ao terraço aconteceu. A vista era exatamente o que Viviane havia prometido. A cidade se espalhando até onde a neblina permitia ver, o jardim lá embaixo em escala de miniatura, a piscina com a água parada e azul. Rafael ficou alguns minutos na beirada do terraço, os braços cruzados sobre o peito, olhando para baixo. Viviane ficou ao lado dele. Falou sobre o potencial de valorização da região, sobre os projetos urbanísticos previstos, sobre o perfil dos outros compradores interessados. Sempre havia outros compradores interessados. Era uma das ferramentas mais antigas do roteiro. Ele escutou tudo. Mas uma vez, só uma, seus olhos desceram até o jardim lateral. O carrinho de limpeza já havia sumido. O portão dos fundos estava fechado. Lara havia ido embora. Rafael ficou olhando para o portão fechado por um segundo a mais do que olharia para qualquer outra coisa naquela propriedade avaliada em 8 dígitos. Viviane viu e sentiu pela primeira vez em muitos anos que havia algo que o dinheiro dela não conseguia comprar e que o charme dela não conseguia fabricar. Autenticidade. Ela detestou aquela palavra. No caminho de volta ao térreo, Douglas encostou-se em Rafael enquanto desciam a escadaria. Quer que eu verifique o registro da funcionária na empresa? Ele disse, baixo o suficiente para que só Rafael escutasse. Não, respondeu Rafael. Douglas assentiu. Quer que eu descubra outra coisa? Rafael não respondeu imediatamente. Desceu mais 2 degraus. Quero saber o horário de entrada dela amanhã, disse ele por fim. Douglas não perguntou mais nada. Quando a faxineira se afastou para continuar trabalhando, o milionário continuou olhando para ela por alguns segundos. E foi nesse momento que ele tomou uma decisão silenciosa que mudaria tudo.
O portão dos fundos da mansão bateu com um som seco quando Lara o fechou atrás de si. Do lado de fora, a rua era estreita e silenciosa. Um corredor de serviço entre muros altos, invisível para quem passava pela entrada principal. Era sempre assim. Havia 2 mundos dentro de cada propriedade daquelas. E a linha entre eles era tão clara quanto o mármore do hall de entrada. Lara empurrou o carrinho até a van da Brilho Certo estacionada na esquina, carregou os equipamentos e ficou parada por um momento com a mão na porta lateral do veículo. Pensou na pergunta de Rafael sobre o pai. Não deveria ter respondido aquilo. Não era profissional. Não era o tipo de coisa que se dizia para um cliente durante uma visita de imóvel milionário. Mas ele havia perguntado com uma atenção tão direta, tão sem armadilha, que as palavras haviam saído antes que ela pudesse escolhê-las. Ela entrou na van e não pensou mais nisso. Tinha outro serviço em 40 minutos. 3 dias depois, Lara voltou à residência Alvorada. A Brilho Certo havia recebido um segundo chamado para limpeza pós-obra em uma das alas do 2º andar. Trabalho comum antes de uma segunda visita de comprador. Patrícia Nunes, a coordenadora, havia passado o endereço por mensagem sem comentários adicionais. Lara chegou às 7 da manhã. O portão de serviço estava destrancado, como combinado. Ela subiu pela entrada lateral, montou o equipamento no corredor do 2º andar e começou pelo quarto maior, o que tinha a varanda voltada para o jardim e o piso de madeira escura que exigia produto específico, aplicado com movimentos longos e sem pressão excessiva para não manchar o verniz. Era um trabalho que pedia atenção. Ela gostava disso. Quando o serviço exigia concentração, a cabeça parava de calcular tudo o que ainda faltava resolver. 40 minutos depois, escutou passos na escadaria. Reconheceu o ritmo antes de ver o rosto. Rafael Drummond apareceu no vão da porta com uma xícara de café na mão e os cabelos levemente diferentes, menos formais, como alguém que chegou sem reunião marcada. Lara parou com o pano na mão. "Bom dia", disse ele. "Bom dia." Ela olhou para a xícara, para ele, para a xícara de novo. "O senhor veio sozinho?" "Vim com Douglas. Ele está no térreo verificando a documentação." Rafael entrou no quarto com a naturalidade de quem está em casa, o que era tecnicamente verdade, considerando que estava próximo de comprar aquele lugar. "Posso ficar aqui enquanto você trabalha?" Era uma pergunta estranha. Não havia motivo prático para ele estar naquele quarto naquele momento, e os dois sabiam disso. "Pode", disse Lara, e voltou ao trabalho. A conversa começou devagar, como conversa que não quer parecer conversa. Rafael perguntou sobre o curso. Ela respondeu com economia. 3º ano, especialização em direito civil, professora que ela admirava demais e temia na mesma proporção. Ele perguntou por que direito. Ela parou um momento antes de responder. "Quando eu era pequena, minha família passou por uma situação com um proprietário. Contrato mal feito, despejo sem aviso. Coisas que acontecem quando as pessoas não sabem o que podem exigir." Ela torceu o pano sobre o balde. "Ninguém na minha família entendia o que estava escrito naqueles documentos. Eu tinha 12 anos e fiquei com raiva disso. Da falta de informação. De como ela deixa as pessoas vulneráveis." Rafael ficou quieto. "Então você vai advogar para quem não sabe o que pode exigir." Não era pergunta. "Essa é a ideia", disse ela. Havia uma firmeza naquelas palavras que não era arrogância. Era o tipo de certeza que vem de uma decisão tomada há muito tempo, revisada muitas vezes e nunca abandonada. Rafael olhou para ela por um momento a mais. Depois caminhou devagar até a janela e ficou de costas para o jardim, como se precisasse de um ponto fixo para continuar a conversa. "Você sempre soube o que queria fazer?" "Não sempre." Lara dobrou o pano antes de responder. "Por um tempo achei que não era para mim. Que faculdade era uma coisa de quem tinha mais espaço, mais tempo, mais dinheiro para errar." Ela pausou. "Mas aí percebi que estava esperando uma condição que nunca ia aparecer sozinha. Então parei de esperar." Rafael olhou para ela com aquela atenção que não analisava nem julgava. "Quantos anos você tinha quando decidiu isso?" 19. Ele não respondeu, mas havia algo no silêncio dele que não era vazio. Era o tipo de silêncio de quem está colocando uma informação no lugar certo dentro de si. "Sua família mora aqui na cidade?" "No Ipiranga.
Meu pai e minha mãe. Meu pai trabalhou a vida inteira na construção civil. Ela pausou. Problema no joelho tirou ele do serviço pesado faz 2 anos. Minha mãe costura em casa. A gente se vira. A gente se vira. 3 palavras que carregavam 10 anos de conta de luz, de aluguel negociado, de prato de comida calculado, de orgulho que não pede e não explica. Rafael virou o rosto para a janela por 1 segundo. Quando voltou, havia algo diferente na expressão dele. Não era pena. Lara teria percebido pena imediatamente e se fechado. Era outra coisa. Era o reconhecimento de alguém que entende o peso de carregar responsabilidade antes do tempo e escolhe não romantizar isso, apenas respeitar. Douglas apareceu na porta com uma pasta na mão e olhou para os dois com uma expressão que não era surpresa. Era confirmação de algo que ele já havia calculado. A documentação está em ordem, disse ele para Rafael. Posso te mostrar aqui ou descemos? Aqui está bem, disse Rafael, sem tirar os olhos de Lara. Douglas abriu a pasta sobre a cômoda e começou a falar sobre matrículas e certidões. Lara continuou trabalhando, mais quieta agora, consciente do peso daquele ambiente. Aquele homem que valia mais do que ela conseguia calcular, discutindo papéis de uma mansão que ela limpava de joelhos, a 3 metros de distância. Havia uma ironia ali que ela não tinha palavras para nomear. Então, não nomeou. Foi Lara que desceu primeiro. No hall de entrada, enquanto reorganizava o carrinho para a próxima ala, o telefone vibrou no bolso. Era Patrícia. Lara, preciso falar com você. O tom não era de recado. Era de desconforto contido. Pode falar. Recebi uma ligação hoje cedo. Pausa. Da corretora responsável pela residência Alvorada. Lara parou de mover o carrinho. Viviane Souto ligou para cá? Ela ligou dizendo que houve uma reclamação sobre o serviço da visita anterior, que um produto foi usado de forma errada em uma das bancadas e deixou marca, que ela precisaria de um laudo técnico para saber se houve dano ao imóvel. O silêncio que Lara deixou foi curto. Não houve nenhuma marca. Eu usei os produtos corretos para cada superfície. Tenho o protocolo preenchido. Eu sei que você tem. A voz de Patrícia ficou um tom mais baixa, mas ela disse que vai enviar um e-mail formal para a imobiliária e para o proprietário do imóvel, exigindo que a funcionária responsável seja afastada preventivamente enquanto apura. Afastada. É o procedimento quando tem reclamação formal. Você sabe disso. Lara sabia. Havia lido aquele trecho do contrato de trabalho mais de uma vez, porque era o tipo de cláusula que parecia inofensiva até o dia em que não era. Patrícia, isso não tem fundamento. Ela está criando uma situação para me tirar daqui. Lara. A coordenadora respirou fundo. E nessa respiração havia toda a covardia de quem sabe a verdade e escolhe o caminho mais fácil mesmo assim. Eu acredito em você, mas a imobiliária é um cliente grande, um dos maiores que a gente tem. Se eles pressionarem, eu não tenho como proteger o contrato e manter você nele ao mesmo tempo. Você está me afastando. Não era acusação. Era constatação. Por enquanto, só desse contrato. Até a situação se resolver. É o que eu posso fazer sem comprometer a empresa inteira. E o laudo? Alguém vai verificar se a marca existe de verdade? Silêncio. Patrícia. A imobiliária disse que já tinha o registro fotográfico. Lara fechou os olhos. Registro fotográfico. Uma foto tirada de um ângulo qualquer, de uma superfície qualquer, que poderia ser de qualquer dia e de qualquer produto. Provar que não havia feito algo era infinitamente mais difícil do que provar que havia feito. Ela sabia disso. Estudava direito há 3 anos justamente porque sabia disso. Tá bom, disse ela. Lara. Tá bom, Patrícia. Eu entendi. Ela desligou. Ficou parada no hall de entrada da mansão por um momento, o telefone na mão, o carrinho à sua frente, o mármore impecável ao redor, todo aquele luxo que ela havia limpado de joelhos e que agora a expulsava com uma ligação de 10 minutos. O contrato da residência Alvorada eram 3 semanas de trabalho garantido. 3 semanas que ela havia encaixado no orçamento do mês com precisão milimétrica. Aluguel, conta de luz da casa dos pais, material da faculdade para o semestre que começava em 2 semanas. Tirar aquelas 3 semanas não era inconveniência. Era um buraco real no orçamento de uma família que não tinha margem para buracos.
Sua mãe havia mencionado na semana anterior que a máquina de costura estava com defeito. O conserto custava mais do que ela tinha guardado. Seu pai havia dito que estava bem, com aquela voz específica que os pais usam quando não estão bem e não querem preocupar os filhos. Lara ficou olhando para o mármore do chão, o mesmo chão que ela havia limpado de joelhos 3 dias atrás, que estava perfeito, sem marca nenhuma, exatamente como o protocolo mandava. Escutou passos na escadaria. Rafael desceu com Douglas, conversando em voz baixa. Quando chegou ao térreo, olhou para Lara e percebeu algo imediatamente. Não no que ela disse, porque ela não disse nada. Mas havia uma diferença pequena e precisa na forma como ela estava de pé. Como alguém que acabou de receber um golpe e decidiu que não vai mostrar onde dói. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Não, disse ela. Preciso ir. Pegou a alça do carrinho. Lara. Ela parou, mas não virou. Se precisar de alguma coisa, disse Rafael, Douglas pode ser encontrado por esse número. Ele colocou um cartão sobre o carrinho, sem cerimônia, sem peso, como quem deixa uma porta aberta sem empurrar ninguém para dentro. Lara olhou para o cartão. Havia algo naquele gesto que era diferente de tudo que ela havia recebido naquela mansão. Não era caridade. Não era condescendência. Era simplesmente uma porta aberta. E ele estava deixando inteiramente na mão dela a decisão de atravessar ou não. Ela colocou o cartão no bolso do uniforme, sem dizer nada. Douglas observou tudo sem comentar. Do corredor lateral, Viviane Souto saiu da sombra. Ela havia chegado enquanto Rafael e Douglas estavam no 2º andar. Havia ficado parada o tempo suficiente para ver o telefone de Lara tocar, para observar a mudança no rosto dela, para calcular que a ligação de Patrícia havia chegado. Tinha sido simples. Um telefonema para a coordenadora, um e-mail prometido para a imobiliária, uma foto tirada da bancada da cozinha 3 dias atrás, uma mancha de água que ela mesma havia deixado com o copo antes de sair. Nada grave o suficiente para processo. Apenas o suficiente para mover uma peça. Olhou para a porta por onde Lara havia saído. Depois olhou para a escadaria por onde Rafael voltaria. Havia regras nesse jogo que ela conhecia melhor do que qualquer um. E a principal delas era simples. Quem controla o tabuleiro, controla o resultado. E pela primeira vez naquele dia, sorriu de verdade. A corretora observava tudo à distância. E naquele instante, ela percebeu algo que a encheu de raiva. Estava perdendo o controle da situação. Lara não dormiu bem naquela noite. Não era o tipo de insônia que vem da ansiedade. O pensamento girando sem parar, o coração acelerado sem motivo. Era uma insônia mais quieta e mais pesada. A do cansaço que não encontra descanso porque o problema continua existindo enquanto a pessoa dorme. Ela ficou deitada, olhando para o teto do quarto pequeno que alugava a 20 minutos de metrô da faculdade. As contas abertas no caderno sobre a mesa. O cartão de Douglas na borda da escrivaninha onde havia colocado ao chegar, sem saber ainda o que fazer com ele. Às 5 da manhã desistiu de dormir. Preparou café, abriu o caderno e refez os cálculos pela 3ª vez. O resultado era o mesmo. Sem o contrato da residência Alvorada, o mês fechava no limite. E limite na vida de Lara não tinha margem de erro. Uma despesa inesperada, qualquer uma. E o equilíbrio desabava. A máquina de costura da mãe. O joelho do pai que precisava de retorno médico. O material do semestre que começava em 2 semanas. Ela fechou o caderno. Olhou para o cartão. Havia algo perturbador em ter uma saída disponível. Quando não existia saída, o caminho era simples, segurar e atravessar. Mas quando havia uma porta aberta, a questão deixava de ser como resolver e passava a ser ao que custo. E esse tipo de pergunta não deixava dormir. Ligar para Douglas significava admitir que a situação havia chegado num ponto em que ela precisava de ajuda externa. Significava atravessar uma linha que ela havia desenhado com muito cuidado ao longo de anos, a linha entre aceitar o que conquistou sozinha e aceitar o que alguém oferecia por razões que ela não controlava completamente. Não ligar significava resolver sozinha, como sempre havia feito. Mas desta vez sozinha tinha um custo concreto que não era só dela. Essa era a escolha impossível que o amanhecer daquele dia havia colocado na mesa. Ela ficou com o cartão na mão por 2 minutos inteiros.
Depois o virou e leu o número. E não ligou. Guardou o cartão na carteira, fechou a mochila e saiu para o trabalho. O novo endereço que Patrícia havia mandado era um apartamento em reforma no bairro dos Jardins. Trabalho de limpeza pós-construção, o tipo mais pesado da função, com pó de reboco em cada superfície e entulho nos cantos. Pagava bem exatamente porque quase ninguém queria fazer. Lara chegou às 7h30 e ficou até às 2 da tarde. Quando saiu, tinha gesso nos cabelos e uma dor nas costas que ela conhecia bem o suficiente para ignorar. Comprou um lanche na padaria da esquina, comeu em pé no balcão e pegou o metrô para a faculdade. A aula de direito contratual começava às 19 horas. Ela chegou às 18h40, ocupou a cadeira perto da janela que sempre deixavam para ela e abriu o caderno de anotações. A professora doutora Renata Borges entrou pontualmente, como sempre, com aquela presença que organizava o ambiente antes de dizer uma palavra. Hoje vamos falar sobre abuso de posição contratual, disse a professora colocando os óculos. Especificamente sobre os mecanismos que permitem a uma parte mais forte usar o próprio contrato como instrumento de pressão sobre a parte mais fraca. Lara parou de escrever. Ficou olhando para o caderno por um segundo. A professora continuou, com aquela cadência de quem conhece o assunto tão bem que pode passear por ele sem mapa. Falou sobre cláusulas abusivas, sobre provas documentais, sobre o peso que uma simples foto mal contextualizada poderia ter num processo se ninguém soubesse questionar a origem. Lara escrevia e pensava ao mesmo tempo. O laudo. A foto da bancada. O e-mail formal enviado antes de qualquer verificação independente. Ela havia estudado aquilo em abstrato por 3 anos. Estava vivendo em concreto há 3 dias. Depois da aula, quando os outros alunos já haviam saído, ela ficou sentada por mais alguns minutos com o caderno aberto. A doutora Renata estava apagando o quadro quando notou Lara ainda na cadeira. Alguma dúvida? Mendes? Não, professora. Pausa. Só pensando. A professora olhou para ela por um momento com a atenção específica de quem reconhece quando um aluno está carregando algo além do conteúdo da aula. Quando o problema é real, disse ela voltando ao quadro. O direito funciona. Demora, às vezes, mas funciona. Lara fechou o caderno. Obrigada, professora. No corredor da faculdade, o telefone tocou. Número desconhecido. Lara Mendes. A voz era feminina, profissional, levemente formal. Sim, meu nome é Cláudia Fonseca. Sou assistente do Sr. Rafael Drummond. Ele gostaria de saber se a senhora teria disponibilidade para uma conversa amanhã, no período da manhã. Lara parou no meio do corredor. 2 colegas passaram ao lado sem perceber. Uma conversa sobre o quê? Ele não especificou o assunto. Pediu que eu verificasse sua disponibilidade. Havia pelo menos 4 interpretações possíveis para aquele telefonema, e Lara passou os 10 segundos seguintes percorrendo todas elas. Nenhuma era simples, nenhuma era sem custo. Pode marcar, disse ela. O escritório da Drummond Incorporações ficava no 23º andar de um edifício no centro expandido. Lara chegou às 9 da manhã com o uniforme da Brilho Certo, trocado por uma calça escura e uma blusa simples. As melhores roupas que tinha para uma ocasião que não sabia nomear. A recepcionista a conduziu por um corredor de vidro e madeira até uma sala de reuniões com vista para a cidade. Rafael estava de pé perto da janela quando ela entrou. Douglas estava sentado à mesa com uma pasta fechada à frente. Obrigado por vir, disse Rafael. O senhor pediu. Ele acenou para a cadeira. Ela sentou. Douglas abriu a pasta. Ficamos sabendo do afastamento, disse Rafael diretamente, sem rodeio. E das circunstâncias em que aconteceu? Lara olhou para ele, depois para Douglas, depois para a pasta. Como ficaram sabendo? Henrique, disse Douglas, o assistente que estava na visita. Ele escutou a conversa de Viviane com a imobiliária no dia seguinte e me procurou. Lara ficou quieta. Henrique, o rapaz jovem que havia olhado para o teto quando Viviane mandou ela usar a saída dos fundos, que havia ficado ligeiramente vermelho quando Rafael agradeceu pelo nome, que havia assistido a tudo em silêncio e guardado o que havia visto. O que está nessa pasta? Ela perguntou. Douglas virou a pasta em direção a ela. Eram 3 folhas. A primeira era uma cópia do e-mail que Viviane havia enviado à imobiliária.
A reclamação formal, com a foto da bancada. A segunda era um laudo de um técnico especializado em acabamentos, datado de 2 dias atrás, atestando que não havia dano identificável em nenhuma superfície da residência Alvorada. A terceira era uma proposta. Lara leu a proposta 2 vezes. Rafael queria contratá-la diretamente, não como faxineira, mas como assistente de gestão de propriedades para a Drummond Incorporações. Acompanhar vistorias, elaborar relatórios técnicos sobre condições de imóveis, apoiar a equipe jurídica interna em questões relacionadas a contratos de compra e locação. Salário 3 vezes maior do que ela recebia na Brilho Certo. Horário compatível com a faculdade. Ela colocou as folhas sobre a mesa. "Por quê?", disse ela, com a voz completamente estável. "O senhor está fazendo isso porque você é qualificada para o trabalho. Eu limpo imóveis. Você avalia imóveis", disse ele, "com mais precisão do que metade dos profissionais que eu contrato formalmente. E estuda direito. E é honesta." Pausa. "Esses 3 atributos juntos são mais difíceis de encontrar do que você imagina." Lara olhou para a proposta sobre a mesa. Havia uma parte dela que queria aceitar imediatamente. A parte que conhecia o valor do que estava sendo oferecido e sabia, sem romantismo, que oportunidades assim não tinham data para voltar. Mas havia outra parte, menor, mais quieta e mais difícil de ignorar. "Se eu aceitar isso", disse ela, "as pessoas vão dizer que eu me aproximei do senhor de propósito, que foi calculado desde o início." Ela levantou os olhos. "Já tem gente dizendo isso." "Eu sei", disse Rafael. "Como sabe?" "Porque Viviane Souto passou os últimos dias garantindo que chegasse aos meus ouvidos." Ele disse isso sem raiva, como quem descreve uma condição climática. "Ela mencionou para 2 parceiros da imobiliária que você havia tentado puxar conversa com outros clientes antes, que tinha histórico de comportamento inapropriado em visitas." O ar na sala ficou diferente. Lara não respondeu imediatamente. Havia uma temperatura específica que vinha de dentro quando alguém diz em voz alta algo que você suspeitava, mas ainda não tinha confirmação. Não era surpresa. Era a confirmação de que o pior cenário que você havia calculado era real. "E o senhor acreditou?" ela perguntou. "Não", disse Rafael com a mesma tranquilidade de antes. "Mas importa que você saiba que está sendo dito. E o senhor não se importa com o que as pessoas vão pensar se me contratar mesmo assim?" "Importa." Ele foi honesto, mas não o suficiente para deixar de fazer o que faz sentido por causa do que as pessoas inventam. Douglas olhou para a janela com uma expressão que era o mais próximo de aprovação que ele demonstrava em público. Lara ficou em silêncio por um longo momento. Essa era a escolha impossível em sua forma mais concreta. Aceitar significava resolver o problema financeiro imediato, significava uma oportunidade real de crescimento, significava que o golpe de Viviane havia falhado. Mas também significava expor-se a uma narrativa que já estava sendo construída contra ela, e que uma oferta de emprego do próprio Rafael só tornaria mais fácil de acreditar para quem quisesse acreditar. Recusar significava manter a narrativa limpa. Significava provar que não havia intenção nenhuma além do trabalho. Mas significava também voltar para o buraco no orçamento, para a máquina de costura quebrada, para o pai que dizia que estava bem com a voz de quem não estava. Não havia caminho sem custo. "Preciso de um dia para pensar", disse ela. Rafael assentiu. "Tem até amanhã ao meio-dia." Ela pegou as folhas da proposta, dobrou com cuidado e colocou na mochila. Saiu pelo corredor de vidro com os passos medidos. Passou pela recepcionista sem olhar para o lado, entrou no elevador e ficou de frente para a porta fechada enquanto o andar descia. Só quando as portas abriram no térreo, ela percebeu que havia segurado a respiração desde a sala de reuniões. Viviane soube da reunião naquela mesma tarde. Cláudia, a assistente de Rafael, havia mencionado o nome de Lara para a recepcionista ao confirmar o horário. A recepcionista havia mencionado para um dos corretores parceiros da imobiliária. E o corretor havia mandado mensagem para Viviane com 3 palavras. Ele chamou ela. Viviane leu a mensagem 2 vezes. Ficou sentada na mesa do escritório da Ventura Imóveis por um momento, olhando para a tela do celular, fazendo o cálculo. O afastamento havia funcionado, mas não havia encerrado o problema. Havia apenas criado distância temporária.
E Rafael havia usado essa distância não para esquecer, mas para agir. Ela havia subestimado a velocidade dele. Não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Abriu o computador. Acessou o perfil de Lara no sistema interno da Brilho Certo, que ela havia conseguido através de um contato na empresa semanas atrás, guardado para quando precisasse. Vasculhou os registros de atendimento, os endereços de imóveis visitados, os clientes atendidos ao longo dos últimos 2 anos. Havia um nome. Um cliente antigo, homem, endereço em Higienópolis, atendido por Lara durante 4 meses consecutivos. O serviço havia encerrado sem registro de reclamação. Normal à primeira vista. Mas à primeira vista, era exatamente onde Viviane trabalhava. Não era verdade, mas era verossímil. E verossímil, nas mãos certas, com as palavras certas no momento certo, era suficiente para plantar uma dúvida que nenhum laudo técnico conseguiria remover completamente. Ela começou a digitar. Com um sorriso falso, a corretora decidiu fazer algo que jamais havia feito antes. Uma mentira que poderia destruir completamente a vida da faxineira. Lara aceitou a proposta. Decidiu na manhã seguinte, às 6 horas, com o caderno de contas aberto na mesa e o telefone da mãe tocando antes mesmo de ela terminar o café. Lara. A voz de Dona Cida tinha aquela textura específica que só aparecia quando havia algo errado, e ela estava tentando não parecer preocupada. Seu pai foi ao médico ontem. Você não me contou. Não queria te preocupar antes de saber o resultado. Pausa curta. O médico pediu o exame. Tem uma coisa no joelho que precisa de avaliação com especialista. Particular, porque pelo plano demora 4 meses. Lara fechou os olhos. Quanto custa a consulta? Dona Cida disse o valor com a voz de quem pede desculpa por existir. Lara anotou no caderno, abaixo dos outros números. Ficou olhando para a coluna por um momento. Depois acrescentou o custo do material da faculdade. Depois o conserto da máquina de costura. Depois, o aluguel. A coluna não fechava sem o salário novo. Depois ligou para Cláudia e disse que aceitava. A primeira semana na Drummond Incorporações foi silenciosa e intensa. Douglas a apresentou à equipe com 2 frases e um olhar que deixava claro que quem tivesse alguma objeção poderia guardá-la. Lara ocupou uma mesa perto da janela, aprendeu os sistemas internos mais rápido do que o esperado e entregou o primeiro relatório técnico de vistoria com uma observação sobre infiltração estrutural que 2 engenheiros contratados haviam deixado passar. Rafael leu o relatório numa tarde e não disse nada. Mas, na manhã seguinte, havia um segundo imóvel na sua lista de vistorias, com o nome dela designado. Ela trabalhava das 8 ao meio-dia. Ia direto para um serviço eventual que ainda mantinha às quartas-feiras. Não por necessidade financeira imediata, mas porque largar tudo de uma vez parecia imprudente demais para quem havia aprendido desde cedo que estabilidade não era garantida. E chegava na faculdade com tempo suficiente para revisar as anotações antes da aula. Era exaustivo. Era o melhor mês que ela havia tido em anos. Durou exatamente 11 dias. Na manhã do 12º dia, Patrícia ligou. Lara, preciso te contar uma coisa antes que você fique sabendo por outro caminho. O estômago de Lara reconheceu o tom antes do cérebro processar as palavras. Fala. Viviane Souto entrou em contato com a Brilho Certo de novo. Dessa vez não foi reclamação de serviço. Patrícia respirou. Ela disse que tem conhecimento de que você teve um envolvimento inadequado com um cliente enquanto trabalhava pela empresa. Um senhor em Higienópolis, atendimento do ano passado. Ela disse que tem provas. O silêncio de Lara durou 3 segundos. Isso é mentira. Eu sei que você diz isso. Patrícia. A voz saiu mais firme do que ela havia planejado. Eu trabalhei naquele apartamento durante 4 meses. O Sr. Ferreira tinha 72 anos, morava sozinho e às vezes me oferecia chá quando eu terminava o serviço. Isso é tudo o que aconteceu. Lara, isso é tudo o que aconteceu. Ela disse que tem mensagens. O chão fez algo estranho sob os pés de Lara. Não era tontura. Era a sensação física de entender, de uma vez só, a dimensão exata de uma armadilha. Que mensagens? Disse ela devagar. Não sei. Ela não mostrou. Só disse que tem. E que vai usar se a empresa não formalizar o desligamento. Desligamento. Rescisão de contrato. Com justa causa.
Lara ficou parada no meio do corredor do escritório da Drummond. Duas colegas passaram ao lado. Uma delas sorriu. Lara não conseguiu responder ao sorriso. Patrícia, você sabe que não existe mensagem nenhuma. O que eu sei, disse a coordenadora, com aquela voz de covarde honesta que era quase pior do que a desonestidade direta. É que se ela formalizar isso, vai aparecer no registro da empresa. E se aparecer no registro, vai afetar novos contratos. Lara, eu tenho funcionárias que dependem desses contratos. E eu não? Silêncio. Me dá até amanhã, disse Patrícia. Se você tiver como provar que não é verdade, me traz a prova. Mas se não tiver. Ela não terminou a frase. Não precisava. Lara passou o resto da manhã sentada na mesa do escritório olhando para a tela do computador sem ver nada. Por fora, estava quieta. Respondia mensagens, movia o mouse, abria arquivos. Qualquer pessoa que passasse pela mesa via uma funcionária trabalhando. Por dentro, estava fazendo o único tipo de cálculo que não havia aprendido na faculdade. O cálculo de quanto uma pessoa consegue absorver antes de não conseguir mais. A reclamação falsa havia tirado o contrato. A mentira sobre o Sr. Ferreira ameaçava tirar o vínculo formal com Abrílio Certo, e um desligamento por justa causa aparecia no histórico profissional como uma marca que não sumia com o tempo. Empregadores perguntavam, clientes verificavam. O mercado tinha memória longa para quem não tinha nome grande para compensar. E agora havia o emprego novo. O salário que havia finalmente fechado a coluna de números. A consulta do pai marcada para a semana seguinte. Tudo construído sobre 11 dias. Tudo ameaçado por uma mulher que nem sequer havia precisado aparecer pessoalmente para causar aquilo. Às 11h30, Douglas parou ao lado da mesa com uma xícara de café e a colocou silenciosamente à sua frente. Não disse nada. Não perguntou nada. Apenas colocou a xícara e foi embora. Era o gesto mais gentil que alguém havia feito por ela naquele dia. E foi exatamente por isso que ela precisou piscar mais rápido por alguns segundos, para não deixar que o olho traísse. Às 12h saiu para o almoço e foi até a pracinha na esquina do edifício. Sentou num banco e ficou com o lanche fechado no colo, como se prova que algo não aconteceu. Era uma das perguntas mais antigas do direito. A professora Renata havia dedicado uma aula inteira a ela no 2º ano. O ônus da prova pertence a quem acusa, mas acrescentou com aquela honestidade que tornava as aulas dela pesadas e necessárias ao mesmo tempo. Na teoria, sim. Na prática, a ausência de prova da defesa muitas vezes pesa mais do que deveria. Lara não tinha como provar que as mensagens não existiam. Só podia dizer que não existiam. E a palavra de uma faxineira, mesmo que agora também fosse assistente de gestão de propriedades numa incorporadora, contra a de uma corretora estabelecida, com registro no conselho, carteira de clientes e nome conhecido na imobiliária mais movimentada da cidade. Essa não era uma disputa equilibrada. Viviane sabia disso. Tinha construído a mentira exatamente nesse formato. Não uma acusação que precisasse ser verificada em detalhes. Uma insinuação com contornos suficientes para parecer plausível e vagos o suficiente para nunca precisar ser comprovada de fato. O tipo de coisa que não precisava ser verdade para funcionar. Precisava apenas existir. O telefone vibrou. Era o celular pessoal de Rafael. Ela deixou tocar 2 vezes antes de atender. Soube o que está acontecendo, disse ele. Não era pergunta. Henrique de novo? Ela perguntou. Douglas. Viviane ligou para a imobiliária esta manhã, e o corretor parceiro achou que eu devia saber. Pausa breve. Como você está? Era uma pergunta simples, 3 palavras. Mas havia uma qualidade na forma como ele perguntou. Sem pressa, sem solução já preparada na ponta da língua, sem aquele tom de quem pergunta como você está, mas já está pensando na resposta que vai dar, que tornou a pergunta mais difícil de responder do que qualquer coisa complicada. Estou tentando entender o tamanho do problema, disse ela. Eu posso... Não. Ela disse isso antes de pensar. Depois pensou e manteve. Com licença. Eu preciso resolver isso por conta própria primeiro. Se eu deixar que cada problema seja resolvido por outra pessoa, no final não serei eu que conquistei nada. Será o senhor que resolveu tudo por mim. E aí a Viviane tem razão. O silêncio de Rafael foi diferente dos outros. Não era desconforto. Era respeito.
Tá bom, disse ele. Mas me liga se precisar. Ela desligou. Ficou olhando para o lanche fechado no colo. Havia dito a verdade para ele, e a verdade havia custado a única ajuda concreta disponível naquele momento. Era o tipo de decisão que fazia sentido, e doía ao mesmo tempo. O tipo que você toma e não sabe, enquanto toma, se é coragem ou teimosia, e só descobre muito depois qual das duas era. À tarde, Lara foi até Higienópolis. O apartamento do Sr. Ferreira ficava num edifício antigo, com porteiro uniformizado e jardim na entrada. Ela havia atendido aquele endereço por 4 meses, toda quinta-feira, pontualmente às 8 da manhã. Conhecia o cheiro do corredor do 4º andar. Conhecia o tapete desgastado na frente do elevador. Conhecia a voz do Sr. Ferreira perguntando se ela preferia chá com ou sem açúcar. O porteiro a reconheceu imediatamente. Dona Lara. Faz tempo. Faz. Ela parou na entrada. O Sr. Ferreira ainda mora aqui? O porteiro mudou de expressão. O Sr. Ferreira faleceu em setembro, moça. 3 meses depois que a senhora parou de vir. Ele sacudiu levemente a cabeça. Era um homem bom. Ficou sozinho demais no final. Lara ficou parada na calçada por um momento. 72 anos. Morava sozinho. Toda quinta-feira, quando ela terminava o serviço e começava a guardar o material, ele aparecia na porta da cozinha com 2 xícaras já prontas. Chá de camomila, sem perguntar, porque depois da 2ª semana, ele havia decorado que ela não tomava café à tarde. Colocava as xícaras na mesa pequena perto da janela e perguntava se ela havia jantado com a preocupação específica de quem não tem mais ninguém em casa para fazer essa pergunta. Lara sempre dizia que sim, mesmo quando não havia jantado. E ele sempre sabia que ela estava mentindo, e fingia acreditar, e empurrava uma bolacha na direção dela sem comentar. Ela havia pensado nele algumas vezes depois que o contrato encerrou. Havia pensado em mandar mensagem perguntando se estava bem. Não havia mandado porque pareceu invasivo, porque a linha entre cuidado e intromissão era tênue quando não havia vínculo formal. Agora estava parada na calçada do edifício onde ele havia morado e entendendo, tarde demais, que às vezes a invasão gentil é o único tipo de presença que importa. Ela soube, naquele instante, com uma clareza que doeu de um jeito específico, que Viviane havia escolhido aquele nome deliberadamente. Não por acaso, não por falta de opção, porque o homem não poderia contradizer nada. Não havia testemunha, não havia defesa possível vinda dele. A mentira havia sido construída sobre um homem que não existia mais para desmentir. E isso não era descuido, era cálculo. Lara ficou na calçada por mais alguns segundos. Depois olhou para o porteiro. O senhor trabalhava aqui nas quintas-feiras no ano passado? Trabalho aqui faz 12 anos, dona Lara. Toda semana. Ela olhou para ele com uma atenção que ele provavelmente não entendeu na hora. Obrigada, disse ela. Naquela mesma noite, Lara chegou na faculdade com 10 minutos de atraso pela primeira vez no semestre. A doutora Renata notou, mas não disse nada durante a aula. No intervalo, quando os outros alunos saíram para o corredor, a professora fechou o caderno e olhou para Lara, que havia ficado na cadeira com a caneta parada sobre o papel. Mendes. Professora. Quando o direito demora, disse a doutora Renata, com a voz baixa e direta, não é porque está errado. É porque a realidade é mais rápida do que os instrumentos. Mas os instrumentos existem. Lara olhou para ela. E quando a prova foi construída justamente para não poder ser contestada? A professora ficou quieta por um momento. Não era a pausa de quem não sabe. Era a de quem respeita a pergunta antes de responder. Então você encontra quem estava lá, disse ela. A prova que destrói uma mentira raramente é um documento. Quase sempre é uma pessoa. Lara pensou no porteiro. No edifício antigo de Higienópolis. No tapete desgastado na frente do elevador. No homem de uniforme que trabalhava ali faz 12 anos e havia visto toda quinta-feira de cada semana daqueles 4 meses. Encontra quem estava lá. A caneta voltou a se mover sobre o papel. Mas naquela mesma noite, o milionário descobriria algo sobre a vida da faxineira, que faria todas aquelas acusações parecerem absurdas. O porteiro se chamava Osvaldo. Lara descobriu isso na manhã seguinte, quando voltou ao edifício de Higienópolis com um caderno pequeno no bolso e a determinação de quem passou a noite inteira acordada, transformando dor em método.
Osvaldo tinha 58 anos. Trabalhava naquele edifício havia 12 e lembrava de cada morador com a precisão afetiva de quem passa mais tempo no lobby do que na própria casa. Lembrava do Sr. Ferreira com um carinho específico. O senhor do quarto andar que descia toda manhã para pegar o jornal impresso, mesmo depois que o jornal havia parado de ser entregue, só para ter um motivo de trocar 2 minutos de conversa com alguém. E lembrava de Lara, a moça das quintas, disse ele com um sorriso que não precisava de explicação. O Sr. Ferreira sempre ficava mais animado na quarta à noite. A gente brincava que era porque sabia que a senhora vinha no dia seguinte. Lara segurou o caderno com mais firmeza do que o necessário. Osvaldo, eu preciso te pedir um favor. E quero ser honesta sobre o motivo antes de pedir. Ela contou tudo. Não a versão resumida. Não a versão protegida. A versão inteira. A visita à mansão, a corretora, o afastamento, a mentira construída sobre o nome do Sr. Ferreira, a ameaça de demissão por justa causa, o prazo que Patrícia havia dado. Osvaldo escutou sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o jardim da entrada. Essa mulher usou o nome do seu Ferreira, disse ele devagar, como quem está processando uma ofensa que vai além do que as palavras alcançam de imediato. Usou, confirmou Lara, sabendo que ele não podia mais falar. Sabendo. Osvaldo ficou mais alguns segundos em silêncio. Depois endireitou o corpo na cadeira. O que a senhora precisa? Douglas recebeu a ligação de Lara às 10 da manhã. Ela foi direta, sem preâmbulo, sem o cuidado excessivo de quem pede favor. Informou que tinha uma testemunha presencial que podia atestar a natureza de cada visita ao apartamento do Sr. Ferreira durante 4 meses consecutivos. Que essa testemunha estava disposta a dar declaração formal. Que precisava de um advogado para redigir o documento corretamente e de um caminho para que a declaração chegasse às pessoas certas antes que Viviane formalizasse qualquer acusação. Douglas ficou quieto por 3 segundos. Você resolveu isso sozinha, disse ele. Ainda não resolvi. Estou ligando para você. Isso é diferente de pedir socorro. Havia algo próximo de admiração na voz dele, contida com o esforço de quem não costuma demonstrar. Vem para o escritório às 2. Estarei lá a 1h40. Ela chegou às 1h38. Osvaldo foi junto, de terno escuro, gravata que provavelmente não usava há anos, cabelos penteados com um cuidado que dizia claramente que ele entendia o peso do que estava fazendo. Quando entrou no escritório da Drummond Incorporações e viu o tamanho do lugar, ficou quieto por um momento. Depois ajeitou a gravata e caminhou com a mesma postura de quem faz o próprio trabalho com dignidade há 12 anos. Douglas os recebeu na sala de reuniões. Henrique estava sentado num canto com um tablet, presente, atento, no lugar certo mais uma vez. A declaração levou 40 minutos para ser redigida, revisada e assinada. Osvaldo descreveu cada quinta-feira com uma memória que envergonharia um documento oficial. Horários, detalhes, a sequência de como Lara chegava, trabalhava e saía. Sempre dentro do horário combinado, sempre pela entrada principal, sempre com o registro no livro de visitantes que o próprio edifício mantinha, por protocolo de segurança. O livro de visitantes. Lara olhou para Douglas quando Osvaldo mencionou isso. Douglas já estava olhando para ela. Esse livro ainda existe? Perguntou ele. 12 anos de registros, disse Osvaldo. Nunca jogamos fora. É norma do síndico. O silêncio que se instalou na sala de reuniões era o tipo que antecede uma inversão. Não havia como Viviane contestar um livro de registros físico com assinaturas datadas, cobrindo cada visita de cada quinta-feira durante 4 meses. Não havia narrativa possível contra a evidência desse tipo. A mentira havia sido construída sobre um homem sem voz. Mas havia um livro, e havia Osvaldo. E a mentira inteira desabou ali, naquela sala, antes mesmo de chegar a qualquer instância formal. Foi Douglas quem ligou para Rafael. Lara estava na sala de reuniões ainda, organizando as cópias dos documentos, quando escutou a voz de Douglas no corredor. Baixa, direta, com aquela economia de palavras que era a marca dele. Rafael chegou em 20 minutos. Entrou pela porta lateral, sem gravata, com a aparência de quem saiu de uma reunião no meio para estar ali. Olhou para Osvaldo primeiro.
cumprimentou o porteiro com um aperto de mão firme e uma atenção genuína que fez o homem sentar 1 centímetro mais ereto na cadeira. Depois olhou para Lara. Ela estava de pé perto da janela com a pasta de documentos na mão. Não havia tentado se arrumar para a chegada dele. Não havia mudado a postura. Estava exatamente como havia chegado, cansada de uma noite sem sono, com a determinação de quem transformou o pior momento em movimento. Rafael ficou parado na soleira por um segundo. Havia algo naquele olhar que Lara reconheceu, ainda que não soubesse nomeá-lo completamente. Não era a admiração do tipo que observa de longe. Era o reconhecimento de alguém que havia apostado numa intuição e acabava de descobrir que a intuição era maior do que havia calculado. Você foi até lá sozinha, disse ele. Fui. Ontem à noite. Ontem à tarde. Ela colocou a pasta sobre a mesa. A noite foi para pensar no que fazer com o que eu havia encontrado. Douglas, encostado na parede com os braços cruzados, olhou para o teto com a expressão de alguém que está com muita vontade de sorrir e considera isso inapropriado para o momento. Foi naquela sala, enquanto Rafael lia os documentos em silêncio, que Douglas contou o que havia descoberto nas últimas horas. Viviane não havia agido apenas contra Lara. Nas semanas anteriores, enquanto construía a aproximação com Rafael e tentava garantir a venda da residência Alvorada, ela havia contatado 2 outros clientes de alto padrão usando informações internas da Ventura Imóveis, clientes que não eram dela, que pertenciam à carteira de outros corretores da mesma empresa. Havia desviado uma negociação em andamento, registrado o contato em nome próprio e garantido uma comissão que legalmente pertencia a uma colega. A colega havia descoberto 3 semanas atrás e registrado uma queixa interna. A queixa estava sendo investigada discretamente pelo conselho da imobiliária. Rafael leu o relatório de Douglas sem mudar a expressão. Depois colocou o papel sobre a mesa com o mesmo cuidado de quem sabe que o que está segurando tem peso. Quanto tempo você levou para reunir isso? Perguntou para Douglas. Comecei no dia em que ela mandou o e-mail para a imobiliária sobre a bancada. Lara olhou para Douglas. Ele havia começado a reunir provas contra Viviane no mesmo dia em que Patrícia havia ligado para ela. Enquanto Lara estava tentando entender o tamanho do problema, Douglas já estava construindo a resposta. Ela não disse nada, mas havia algo nos olhos dela quando olhou para ele que Douglas recebeu com um aceno breve e quase imperceptível. Rafael ficou em silêncio por um longo momento depois de ler tudo. A janela da sala de reuniões dava para o mesmo horizonte de sempre, a cidade espalhada lá fora, indiferente, continuando. Ele ficou olhando para ela como fazia quando precisava organizar o que havia decidido antes de dizer em voz alta. Depois virou-se para Lara. Eu comprei a residência Alvorada, disse ele. Ela piscou. Quando? Há 4 dias. Pausa. Através da Campos Braga. Outra imobiliária. Ele deixou isso assentar por um segundo. A Ventura Imóveis não receberá comissão pela venda. Lara entendeu imediatamente o que aquilo significava para Viviane. Não apenas financeiramente, mas simbolicamente. A venda que ela havia conduzido desde o início, que havia usado como palco para cada manobra, cada humilhação, cada cálculo. A venda que ela tinha certeza que seria dela. Não era. Nunca havia sido, depois de tudo que ela havia feito. Ela ainda não sabe, disse Lara. Não era pergunta. Ainda não, confirmou Rafael. Soube ontem que a documentação foi assinada. Hoje vai saber. Osvaldo, que havia ficado quieto durante toda aquela parte da conversa, olhou para Rafael com uma expressão que era a de alguém que passa 12 anos vendo muita coisa de lobby e ainda assim reconhece quando a balança finalmente acerta o peso. Foi Henrique quem falou por último. Havia ficado no canto durante toda a reunião, tablet no colo, na posição discreta de quem aprendeu que a melhor forma de ser útil é estar presente sem ocupar espaço. Mas quando Rafael perguntou se havia algum detalhe que ainda não havia sido mencionado, Henrique olhou para Lara com aquela expressão que ela havia visto pela primeira vez no corredor da mansão. O reconhecimento tardio de quem havia subestimado alguém sem perceber. Eu ouvi o que a Viviane falou para a imobiliária no dia seguinte à visita, disse ele para Rafael. Sobre a bancada, sobre a reclamação, sobre pedir o afastamento. Ele pausou. Eu devia ter falado antes. Fiquei com medo de me envolver.
Olhou para Lara. Me desculpa por ter demorado. Lara olhou para ele por um momento. Você foi, disse ela. Isso é o que importa. Henrique assentiu. Não era absolvição fácil. Havia um custo real naquela demora, e os dois sabiam. Mas era verdade. E verdade dita sem adorno era a única moeda que circulava naquela sala. Quando a reunião terminou, e Osvaldo foi embora, com um aperto de mão de Rafael que o homem levaria para casa com o mesmo cuidado com que havia levado o terno, Lara ficou sozinha na sala por um momento. Douglas havia saído para fazer ligações. Henrique havia voltado para a mesa. Rafael estava na porta, mas não havia saído ainda. Como você está? Ele perguntou. Desta vez a pergunta não a pegou de surpresa. Desta vez ela sabia a resposta. Cansada, disse ela. E inteira. Rafael ficou na porta por um segundo a mais. Amanhã de manhã, disse ele, eu vou conversar com a Viviane. Você não precisa estar presente, mas tem o direito de saber o que vai ser dito. Eu quero estar presente, disse Lara. Ele olhou para ela. Tá bom, disse ele. Naquele momento ele percebeu duas coisas ao mesmo tempo. Quem realmente era aquela jovem e quem realmente era a mulher que estava tentando manipulá-lo. Aventura Imóveis ocupava o segundo andar de um edifício comercial no centro da cidade, com fachada envidraçada e recepção decorada para transmitir exatamente uma coisa, que o dinheiro dos clientes estava em boas mãos. Lara chegou às 9 da manhã com a pasta de documentos sob o braço e a consciência de que havia dormido 4 horas, não por ansiedade, mas porque havia passado o resto da noite revisando cada detalhe, cada sequência, cada palavra que poderia ser dita naquela sala e o que responderia a cada uma delas. Ela não estava com medo, estava preparada e sabia a diferença entre as duas coisas. Douglas já estava na recepção quando ela chegou. Henrique ao lado, terno, que provavelmente havia passado na noite anterior. O representante do Conselho da Aventura Imóveis, um homem de cabelos grisalhos chamado Dr. Carvalhais, estava sentado numa cadeira de espera com uma pasta própria no colo e a expressão de quem já havia chegado às suas próprias conclusões antes mesmo de a reunião começar. Rafael chegou 2 minutos depois, sem gravata, paletó escuro, aquela presença que não precisava anunciar nada. Cumprimentou o doutor Carvalhais com 2 nomes e uma frase. O tipo de cumprimento que deixava claro que os dois se conheciam de antes e que a presença do conselheiro ali não era casual. Olhou para Lara. Ela assentiu. Ele assentiu. Entraram. Viviane já estava na sala de reuniões, sentada na cabeceira, como quem chegou cedo para ocupar o lugar antes que alguém o fizesse. Tailleur impecável, postura impecável, sorriso no limite exato entre o profissional e o condescendente. O sorriso de quem ainda acredita que controla o ambiente. Quando viu Lara entrar, o sorriso não saiu, mas os olhos fizeram algo diferente. Uma calibragem rápida, quase imperceptível, do tipo que só aparece quando alguém esperava um problema menor e percebe, tarde demais, que o problema cresceu. Que bom que estamos todos aqui, disse Viviane, com a voz que ela usava quando precisava estabelecer tom. Acredito que podemos resolver isso com a maturidade que a situação exige. Ninguém respondeu imediatamente. Rafael puxou uma cadeira e sentou sem cerimônia. Douglas colocou a pasta sobre a mesa. Doutor. Carvalhais escolheu o lugar ao lado do conselheiro interno da aventura que havia entrado junto. Henrique ficou de pé perto da parede, no canto, exatamente como havia feito na mansão no primeiro dia. Mas desta vez não havia nada de invisível naquela posição. Era a posição de quem chegou para ser testemunha, e sabe disso. Lara sentou-se em frente a Viviane. As duas se olharam por um segundo. Viviane foi a primeira a desviar. Entendo que há uma questão sobre o comportamento de uma funcionária terceirizada, começou Viviane com a fluência de quem ensaiou. E acredito que o Sr. Rafael merece saber a verdade completa sobre a pessoa que contratou, antes de qualquer outra coisa, disse Douglas, abrindo a pasta. Vou apresentar um documento. Viviane parou. Douglas colocou o laudo técnico no centro da mesa e empurrou na direção de Dr. Carvalhais. Laudo elaborado por técnico especializado em acabamentos, datado de 2 dias após a visita à residência Alvorada. A voz de Douglas era a de quem lê em voz alta uma equação já resolvida.
Nenhuma superfície do imóvel apresenta dano de qualquer natureza. A bancada da cozinha, especificamente mencionada na reclamação formal enviada pela senhora Viviane Souto à imobiliária, está em condição idêntica à documentação fotográfica da entrada do imóvel no mercado. Viviane abriu a boca. Laudos podem ser o segundo documento, disse Douglas, sem alterar o ritmo. Henrique se afastou da parede e caminhou até a mesa. Colocou as mãos nas costas de uma cadeira e ficou de pé, como alguém que decidiu que ia falar de pé, porque precisava sentir o próprio peso naquilo. Eu estava presente na residência Alvorada no dia seguinte à visita inicial, disse ele, com uma voz que não era de depoimento ensaiado, era de alguém dizendo uma coisa que havia segurado tempo demais. Escutei a senhora Viviane telefonar para a coordenadora da Brilho Certo e descrever um dano que eu mesmo havia inspecionado naquela manhã e que não existia. Escutei ela dizer que enviaria um e-mail formal exigindo o afastamento da funcionária responsável se a empresa não agisse imediatamente. Silêncio. Você estava me espionando, disse Viviane. E havia algo na voz dela que já não era mais o sorriso profissional. Era outra coisa, menor. Eu estava no corredor fazendo o meu trabalho, respondeu Henrique. A senhora estava ao telefone sem fechar a porta. Dr. Carvalhais anotou algo na pasta sem olhar para cima. Lara colocou os documentos sobre a mesa devagar, com o cuidado de quem sabe que o que está fazendo não precisa de dramaticidade para ter peso. A declaração de Osvaldo. 3 páginas. Linguagem simples. Cada quinta-feira dos 4 meses descritos com o tipo de detalhe que só existe quando a memória é real. Horários. O registro no livro de visitantes, o nome do senhor Ferreira, os anos de trabalho do porteiro naquele edifício. E por último, uma fotografia. Uma fotografia do livro de registros aberto na página correta, com as assinaturas de Lara em cada quinta-feira, ao lado do carimbo de entrada do edifício. 12 registros, 12 semanas, sem lacuna, sem irregularidade, sem nada além do que havia sido dito desde o início. O porteiro se chama Osvaldo, disse Lara, com a voz calma e direta que havia usado desde o primeiro dia naquela mansão. Trabalha no edifício há 12 anos. Cada visita que fiz ao apartamento do Sr. Ferreira está registrada nesse livro. O Sr. Ferreira tinha 72 anos, morava sozinho e faleceu em setembro. Ela pausou. A senhora escolheu o nome dele porque sabia que ele não poderia mais falar. Mas havia outras pessoas que podiam. A sala ficou completamente quieta. Viviane olhou para os documentos, para a fotografia do livro, para Henrique, para Dr. Carvalhais, que havia parado de escrever e estava olhando para ela com a atenção específica de quem já chegou a uma conclusão e está apenas esperando o momento correto para dizê-la. Isso é... Ela começou, e a voz saiu diferente, levemente mais alta do que havia planejado. Uma campanha coordenada para me desacreditar. Essa jovem se aproximou de um cliente importante de forma completamente inapropriada e agora está... Viviane. A voz de Rafael foi baixa. Não havia raiva nela. Havia algo mais difícil de contestar do que raiva. Finalidade. Viviane parou. Rafael ficou por um momento olhando para ela com aquela atenção quieta que ela havia tentado conquistar desde o primeiro dia na mansão e que nunca havia sido dela. Porque a atenção desse tipo não se conquista com charme. Só se recebe quando é merecida. Desde o primeiro dia, disse ele, com a voz que não subia nem descia, que ficava exatamente onde estava porque não precisava de volume para chegar. O que chamou minha atenção não foi nenhuma aproximação. Foi uma jovem ajoelhada no chão de um imóvel que eu estava visitando, trabalhando com cuidado e sem pedir reconhecimento, sendo tratada com desprezo na minha frente, e escolhendo não se dobrar. Pausa. Isso não é comportamento inapropriado. É caráter. E caráter é exatamente o que estava faltando no restante daquela visita. Viviane ficou completamente imóvel. Não era a imobilidade de quem está processando. Era a de quem recebeu algo que não tem resposta pronta, e sabe. E não consegue fingir que não sabe. Rafael virou-se para Dr. Carvalhais. Douglas, tem mais um documento. Douglas abriu a última seção da pasta com o mesmo ritmo de antes. Sem pressa, sem dramaticidade, porque o que estava dentro não precisava de apresentação elaborada para fazer o que fazia.
Relatório interno sobre movimentação de carteira de clientes na Ventura Imóveis nos últimos 4 meses, disse ele. Especificamente, 3 clientes de alto padrão contatados diretamente pela senhora Viviane Souto sem autorização, 2 dos quais resultaram em negociações formalizadas em nome dela, com comissões recebidas sobre operações que pertenciam à carteira de colegas desta mesma empresa. Dr. Carvalhais colocou a caneta sobre a mesa. Esse relatório confirma o que o conselho já estava apurando, disse ele, com a voz de quem não tem prazer no que está dizendo, mas não tem hesitação também. A investigação interna foi aberta há 3 semanas a partir de uma queixa formal registrada por uma corretora desta empresa. Os registros apresentados pelo Sr. Douglas são consistentes com o que já temos em mãos. Ele fechou a pasta e olhou para Viviane com a atenção direta de quem passou a vida inteira em reuniões assim e nunca aprendeu a gostar delas. A diretoria da Ventura Imóveis foi notificada antes desta reunião. A decisão já foi tomada. O contrato da senhora com esta imobiliária está suspenso com efeito imediato, pendente de conclusão da apuração formal junto ao Conselho Regional. O acesso aos sistemas internos e o credenciamento ativo serão bloqueados ao término desta reunião. Viviane abriu a boca. Isso é, ela começou. Está documentado, disse Dr. Carvalhais, com a mesma voz de antes. Tudo. Viviane olhou para Dr. Carvalhais. Depois olhou para Rafael. Depois olhou para Lara. E foi nesse último olhar que aconteceu algo que nenhum documento poderia registrar. O momento exato em que uma pessoa entende que o tabuleiro que acreditava controlar nunca foi seu, que as peças que moveu com tanta precisão formaram, no final, um padrão que apontava de volta para ela. Não havia mais sorriso. Não havia mais postura calculada. Havia apenas uma mulher sentada numa cadeira que havia escolhido para si mesma, cercada pelas consequências das próprias escolhas. A residência Alvorada, disse Rafael por último, foi adquirida há 4 dias pela Drummond Incorporações através da Campus em Braga. A operação está registrada em cartório. Ele fechou a pasta à sua frente. A Ventura Imóveis não participou do fechamento. A comissão que Viviane havia calculado, planejado, garantido na própria cabeça como certa, a maior do seu ano, o número que justificava cada manobra, cada mentira, cada passo dado sobre quem estava no caminho, não existia. Nunca iria existir. A reunião terminou sem mais palavras de nenhuma das partes. Viviane foi a última a sair da sala de reuniões. O corredor principal da Ventura Imóveis era aberto. Mesas dos corretores dos 2 lados. Linha direta até a recepção, sem parede que criasse privacidade para quem precisasse de privacidade naquele momento. Ela havia caminhado por aquele corredor centenas de vezes. Conhecia cada mesa, cada rosto, cada par de olhos que se levantava quando ela passava. Desta vez, os olhos também se levantaram. A assistente da diretoria a esperava a 3 metros da porta da sala, de pé, com um envelope fechado nas mãos. Entregou sem palavra nenhuma. Apenas estendeu o envelope com o cuidado específico de quem foi instruída a entregar ali, naquele corredor, naquele momento. Viviane pegou. Sabia o que estava dentro antes de abrir. Mesmo assim abriu, porque não abrir seria pior. Seria mostrar que sabia, e saber significava que tudo havia sido calculado contra ela, e admitir isso ali, naquele corredor, na frente de cada colega que havia parado de fingir que estava trabalhando. O comunicado formal de suspensão, o bloqueio de acesso aos sistemas com efeito imediato, o prazo para a devolução do crachá, que a assistente, sem pressa e sem crueldade, estendeu a mão para recolher ali mesmo. Viviane tirou o crachá do colar, colocou na mão da assistente e caminhou até o elevador com a pasta sob o braço e o envelope na mão. Pelos saltos que ela havia escolhido naquela manhã para transmitir exatamente uma coisa, e que agora transmitiam apenas o som de alguém que estava saindo. O elevador abriu. Ela entrou. As portas fecharam. No andar de baixo, o saguão do edifício estava movimentado. Corretores de outras empresas, clientes, assistentes com pastas. O tipo de ambiente que Viviane havia navegado durante anos com a certeza de quem sabe que é reconhecida. Ela atravessou o saguão com a pasta sob o braço e o envelope na mão. 2 corretores de uma empresa parceira estavam perto da saída. Um deles a viu. Disse algo baixo para o outro. O outro olhou. Não era boato ainda.
Era o início de um. No mercado imobiliário de alto padrão, uma cidade grande tem o tamanho de um corredor. Todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo, mais cedo ou mais tarde, fica sabendo. Viviane empurrou a porta giratória e saiu para a rua. O sol estava forte. Ela parou na calçada por um segundo. Não porque havia para onde ir urgente, mas porque pela primeira vez em muito tempo não havia agenda, não havia próxima visita, não havia cliente esperando. Havia apenas ela. E o peso silencioso de tudo que havia construído e demolido e perdido, não por azar, não por injustiça, mas por escolha. Ela caminhou. Alguns dias depois, Lara voltou à residência Alvorada. O portão principal estava aberto quando ela chegou. Não o portão lateral de serviço, não o corredor dos fundos com o caminho entre muros que ela conhecia de memória. O portão da frente, com a alameda de pedras que levava direto à escadaria de entrada. Ela desceu do carro com a pasta de vistoria na mão, a prancheta da Drummond Incorporações presa na lateral, o crachá novo ainda com o plástico um pouco rígido. Caminhou pela alameda, subiu os degraus da entrada e parou. O hall de mármore estava exatamente como havia estado no primeiro dia. A escadaria dupla ao fundo. A luz que entrava pelas janelas altas e batia no piso de um jeito que tornava a pedra quase dourada em certos ângulos. O silêncio de uma casa grande que ainda não tinha vida dentro. O tipo de silêncio que espera. Lara ficou parada no centro do hall por um momento. Olhou para o chão, para o rodapé que havia limpado de joelhos naquela manhã, com as luvas amarelas e o balde azul ao lado, enquanto uma mulher de salto alto se inclinava sobre ela, como se a proximidade fosse um castigo. Para o mármore impecável que ela havia tratado com cuidado, porque era o seu trabalho, e o seu trabalho merecia cuidado, independente de quem estivesse olhando. Não havia ressentimento naquele olhar. Havia apenas a consciência clara, sem romantismo e sem amargura, de tudo que havia acontecido naquele chão, e de onde ela estava agora com os pés sobre ele. O caminho entre os dois pontos havia custado. Havia custado noites sem dormir, contas no limite. Uma mentira construída sobre um homem gentil que não estava mais ali para desmentir nada. Uma escolha impossível que ela havia tomado sozinha, sabendo que qualquer direção tinha preço. Não havia apagado nada disso, mas havia chegado. Primeira vistoria oficial. A voz de Rafael veio do fundo da sala. Ele estava encostado na entrada da sala de estar, com um café na mão e a expressão de quem chegou cedo e ficou esperando sem transformar a espera em nada performático. Primeira vistoria oficial, confirmou ela. Lara abriu a prancheta, destampou a caneta. Olhou para o hall ao redor com os olhos de profissional. Não de quem está visitando, não de quem está servindo, mas de quem foi contratada para enxergar o que os outros não veem. Vou começar pelo segundo andar, disse ela. A ala com piso de madeira precisa de avaliação antes de qualquer mobiliário entrar. Eu sei, disse Rafael. Por isso coloquei você na vistoria. Ele caminhou até ela e estendeu o café. Não era gesto de salvamento. Não era gesto de posse. Era o gesto de dois colegas no começo de uma manhã de trabalho. Simples, humano, sem peso, além do que era. Lara pegou a xícara. Semanas depois, Lara ficaria sabendo, por Douglas, sem drama, como quem passa um fato, que o processo disciplinar contra Viviane havia sido concluído. Que o Conselho Regional havia suspendido o registro dela por 6 meses. Que sem registro, não havia como atuar no mercado. Que a residência Alvorada, a venda que havia sido o palco de tudo, havia sido o último imóvel que ela havia tentado negociar. Lara não sentiu alegria quando ouviu isso. Sentiu apenas o peso exato de uma história que havia terminado onde precisava terminar. Deu um passo em direção à escadaria e subiu. Pela primeira vez naquela casa, ela subiu pela escada da frente. Enquanto todos naquela mansão enxergavam apenas uma faxineira, ele havia sido o único capaz de enxergar algo muito mais raro. Uma mulher que valia mais do que qualquer fortuna.